Graça e paz, irmão, tudo bem? Estou aqui no centro de Brasília, né? Um lugar bonito. Quem não conhece, ele é ator. Aqui é a fonte, né? O Chafariz. Amém? E eu queria compartilhar com vocês uma mensagem. Esses dias a gente liberou um vídeo sobre profecia e eu queria falar um pouco sobre revelação, sobre dons, deixar um pouco fluir aqui o que Deus colocar no meu coração, né, para você começar a entender, né? A Escritura fala que a profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. Toda profecia ela tem que ter esse intuito. Então, a depender de qual é a situação do coração do homem, ele vai receber a profecia, né, nesses sentidos. Ou ela vai trazer uma edificação, ela vai consolidar aquilo que já foi dito, né? Ela vai dizer, olha, é isso mesmo que eu tenho para ti, vai lá, segue para frente, entendeu? O consolo vai dizer, filho, não desista, eu sou contigo, né? Eu te ajudo, é isso mesmo, né? E a edificação, o consolo e a exortação. E exortar é te levar a fazer, te conduzir a fazer. Então a profecia ela tem esse sintoma de direção, de fazer você voltar para o caminho ou permanecer no caminho, ser forte, ter bom ânimo, né? E eu ouço muito no meio dos crentes, né? Ah, mas eu não fico atrás de profeta. Irmãos, a ideia é que a gente não, quando já crente maduro, a gente não tenha uma vida conduzida por profeta. Mas nós precisamos lembrar que na caminhada cristã, a pessoa ela pode estar como um bebezinho na fé, como criança espiritual, né? Ainda com mentalidade de servo, com mentalidade de orfandagem, e ainda não entendeu o que é filho, ainda não entendeu que tem direito, ainda não entendeu os benefícios da salvação, da comunhão com o Pai, né? Então, tem a terra, o coração, ele pode ser diferente, e aí Deus vai se comunicando com o homem, né? E o profeta, por ser algo físico, algo real, algo que a pessoa pode enxergar, acaba dando uma edificação mais palpável para aquele que não é tão espiritual, tá? Agora, a profecia também, ela pode sim edificar aquele que também é espiritual. Porque às vezes na caminhada a gente está debaixo de tanta pressão, de tanta perseguição, às vezes vem aquele desânimo, né? Porque às vezes a palavra ela foi dada ao nosso coração por meio de intuição do Espírito, né? De um sentimento de que a gente tem que fazer aquilo. E quando vem o profeta e ele libera uma palavra selando aquilo que já estava no nosso coração, a gente tem ânimo, né? Quando Josué ele recebe aquela palavra de assim, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, assim como fui com Moisés, serei contigo, né? Isso faz a pessoa permanecer, faz a pessoa perseverar, né, em seguir aquele caminho, seguir o Senhor. Então, a profecia, ela tem esse destino, ela tem esse lado, né? Agora, o profeta, aquele que tem um ministério profético, que é o trabalho profético, ele assiste diante de Deus e ele vai trazendo a vontade de Deus para a terra, né, para a igreja, vai conduzindo, vai dirigindo, mediante aquilo que ele viu no mundo espiritual, que é diferente do dom de profecia. O dom de profecia, a gente tem que lembrar de uma coisa, dom é presente, a palavra dom significa presente. Os 5 ministérios são dons de Deus ao homem, ou seja, apóstolo, pastor, profeta, mestre, evangelista, são presentes. Então, o ofício profético é um presente à igreja, um presente àqueles que estão sendo conduzidos pelo Senhor, porque os 5 ministérios têm a função de levar todos ao conhecimento de varão perfeito, chegarem à estatura de varão perfeito, né? Então, ele é um dom à igreja. Mas o dom de profecia, que não necessariamente a pessoa é profeta, mas ele tem aquele dom, ele carrega aquele dom, faz com que ele traga uma palavra para a igreja, para um irmão, para alguém que está longe, para alguém que está precisando de algo de Deus, sabe? Isso é o dom de profecia, né? É diferente do ofício. Então,
Eu posso não ser profeta e ter dom de profecia, né? Eu tenho dom de profecia há muitos anos, né? Eu nem pensava em ser pastor, nem queria isso para minha vida, nem nada disso, né? Enfim, e eu quero falar um pouco sobre revelação, né? Na Escritura fala sobre duas formas de você ter esse entendimento, né? Que é a palavra de conhecimento, né? Que é quando aquilo vem ao teu coração de algo que já está na pessoa, né? Por exemplo, a pessoa ontem orou, falou com Deus desesperada, fez uma oração íntima, Deus entrou no seu quarto lá, e aí o profeta vem e traz uma palavra para ela, né? Que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A de conhecimento é de algo já existencial, de algo que já existiu, de algo que é real, sabe? E essa palavra é essa palavra que vai trazer direção para aquele que está buscando. Por quê? Porque quando você está fraco na fé e você ora, imagina só a experiência legal, isso acontece demais quando eu vou orar pelas pessoas. As pessoas estão fracas na fé, tristes, e aí elas falam algo com Deus. E aí, de repente, o profeta chega até ela, ou aquele que tem o nome de profecia, e Deus revela aquilo que ela orou naquela madrugada, ou aquilo que ela falou com Deus no seu secreto, ou aquele sentimento que só ela tem, que ninguém sabe. E Deus pega e usa o profeta e mostra para ela, olha, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço quem tu é, eu sei o que tu orou ontem, e fala exatamente aquilo que está no coração dela. Pensa que coisa linda, e como isso edifica, e como a pessoa se sente amada pelo Pai. Lembre-se, todo dom de Deus, ele tem um propósito, nos levar ao conhecimento de Deus, nos levar ao conhecimento de Cristo, porque Cristo é o conhecimento de Deus. Foi Cristo que foi revelado, né? Foi em Cristo que foi revelado todo o conhecimento de Deus. Então, quando é liberada uma palavra sobre a sua vida, daquilo que só você e Deus sabe, né, do teu passado, às vezes um abuso, né, que a pessoa não entende por que ela foi abusada e pergunta, culpa Deus, sabe? E essa revelação, que é a palavra de conhecimento, né, ela faz a pessoa extasiar, se alegrar, porque ela entende o quanto esse Deus é presente, o quanto esse Deus não é indiferente, o como ele é Pai, né? E como ele está com os olhos atentos sobre aquela vida, né? E a palavra de sabedoria já é uma palavra que traz o conhecimento do futuro, né? Eu posso até estar confundindo, irmãos, porque uma é conhecimento, outra é sabedoria, mas a ideia das duas é que uma vai saber o que já aconteceu com você e a outra vai falar daquilo que está por vir, né? E vai revelar aquilo que ainda vai acontecer, né? Por exemplo, eu era criança, as pessoas botavam a mão na minha cabeça e diziam, tu és meu pastor. Irmãos, eu era uma criança, como eu seria um pastor? Né? Eu passei a minha adolescência fugindo do Senhor, desviado do caminho do Senhor, mas eu tinha uma marca. E depois de um tempo, aquela palavra ela veio mais forte, e Deus foi trazendo profetas, Deus foi trazendo aquela palavra, Deus foi constrangindo o meu ser e impelindo nessa direção, e levando a esse lugar. Mas sabe uma coisa que as pessoas sempre dizem, né? Quem tem promessa não morre, não é assim? Pois é, irmãos. Nós precisamos entender que a profecia, ela é para aquele que crê. Preste atenção. O povo não entrou na terra prometida porque não creu, porque murmurou contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, né? A profecia, creia nos profetas e prosperarei. Se eu não crer que aquele homem está sendo iluminado por Deus, guiado por Deus, trazendo uma palavra de Deus de autoridade, aquela palavra, se não tiver seguida de fé, ela acaba não se cumprindo, porque Deus não dá a glória dele ao outro. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, pastor, mas eu já recebi profecias que não se cumpriram. Existe uma pequena diferença entre uma profecia para a tua caminhada, né? Uma profecia daquilo que Deus tem para você, que vai requerer você crer, acompanhar a tua obra com fé, né?
para que você... Porque imagina só, Deus fala assim, ó, vá para a direita. E você pega e vai para a esquerda. Aí Deus fala assim, ó, eu te vejo, o profeta diz assim, Deus me mostra você indo para a esquerda e tal, e tal, e tal. Aí você, o que você fala? Assim, não, se é Deus mesmo, Ele é que vai fazer eu chegar lá. Irmão, não faz sentido, isso não é dar crédito. Preste atenção, Jesus veio para que todos fossem salvos. Todos são salvos? Não. Agora, a intenção de Deus é que todos se salvem. A obra foi feita para que todos se salvem. Mas a Bíblia diz, aquele que der crédito, aquele que crê. Né? E agora existe uma outra coisa, que é a onisciência de Deus. É quando Deus ele traz uma revelação de algo que está por vir, que ele sabe que às vezes está relacionado até mesmo à dureza do coração do homem. Né? Por exemplo, Deus já falava em João, em 2 Tessalonicenses, já falava da dureza do coração do homem, do quanto eles seriam amantes de si mesmos, né? Do quanto eles buscariam a sua vontade. Então Deus já falava, Deus falou, por exemplo, nas Escrituras, que o povo ia clamar por um Salvador, né? E aí Moisés apareceu quando o povo clamou, mas Deus profetizou que isso iria acontecer. Por quê? Por causa da dureza do coração daquele povo, Deus já sabia que chegaria uma hora de tamanha plantação, né? Que eles estariam tão sufocados, tão desesperados, que eles clamariam a Deus. E isso é a palavra de sabedoria, né? É a palavra que traz para aquela pessoa a confirmação daquilo que Deus já está enxergando lá longe, porque Deus ele não está preso ao tempo. Deus ele tem onisciência, ele tem uniconhecimento, ele tem pré-existência. Deus ele não está preso a nada. Né? O tempo de Deus é o Kairos, né? Não é o Cronos, como nós estamos numa linha, nós obedecemos a cronologia das coisas. Deus não. Deus ele para Deus as coisas já estão prontas, né? Para nós não, para nós temos que passar o processo do arrependimento, o processo da revelação, do conhecer, o processo de entender, entende? E isso é necessário para a nossa caminhada. Por isso, irmãos, eu queria hoje trazer ao teu coração esse entendimento, muito forte está no meu coração hoje, que é a respeito do quem tem promessa não morre. Irmãos, você vai morrer se você não der crédito, porque a Bíblia diz que se você não crê no Senhor, você já está morto. Sabe? Creia nos profetas e prosperarei. Se Deus falar algo ao teu respeito, creia. Haja como quem crê. Aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem galardão para você quando você dá crédito. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O que é agradar a Deus? Agradar a Deus é você dar crédito à sua palavra, dar crédito ao seu caráter, dar crédito a quem Ele é. Nós vivemos um tempo em que as pessoas elas são conhecedoras, né, do caráter de Deus, conhecedoras do que Deus fez, do que Deus faz, mas de verdade elas não conhecem a Deus, elas não têm intimidade. Sabe, chegará um tempo, a Escritura diz, que as pessoas vão dizer assim: eu ouvi a tua palavra, eu fiz em teu nome, eu preguei, eu evangelizei, eu curei. Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. Porque o que faz a diferença não é o quanto você tem de conhecimento, sabe, teológico das Escrituras, não. É o quanto você tem pureza no seu coração de querer o Senhor, de querer a pessoa do Senhor, de querer se relacionar com o Senhor como pessoa. Ele é uma pessoa. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Ele é presente, Ele é o Emanuel, Ele está contigo aí. Por isso, se você clamar, a Bíblia diz: Ele vai te responder. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas que você não sabe. Coisas grandes demais. Existe um entendimento que às vezes não é tão claro para nós, que está relacionado à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Irmãos, muitas vezes nós estamos caminhando na vontade de Deus boa. É um lugar que a gente acaba ficando por causa das circunstâncias, do momento, da situação, mas não é de verdade o nosso coração está ali, né? Você acaba agradando a Deus porque você está onde tem que estar. Mas existe um lugar que ele é agradável a Deus, que aí você já entende que é o propósito, você sabe que está ali porque é a vontade de Deus, mas no seu coração ainda, você gostaria de estar em outro lugar. E existe a
vontade perfeita de Deus, que é quando a tua mente se conecta com a do Pai e os teus interesses já não são mais os seus, já é o interesse do Pai. Jesus disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a comida de Cristo. Essa tem que ser a sua comida. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual tem sido a palavra que você tem seguido? A palavra que sai do teu coração, porque o teu coração ele pode ser um vento, né? Ele pode ser um Deus. A gente vive um tempo em que as pessoas querem ser agradadas, querem ser consoladas. Irmão, como é bom receber um consolo. Como é bom receber um abraço. Como é bom ser reconhecido. Mas sabe, irmão, quanto mais você amadurece, você vai percebendo que quem tem que te reconhecer de fato é o Senhor. Que o que vai ficar valendo é o propósito. Nós vamos passar nessa terra como vento, como uma neblina. Mas o nosso propósito, aquilo que Deus nos instituiu para fazer, vai permanecer. Porque famílias serão mudadas, gerações serão mudadas, cidades serão mudadas, nações serão mudadas, se você estiver de acordo com o propósito de Deus. Se você estiver na vontade perfeita de Deus, Deus vai fazer esse vaso que foi levantado para honra entrar em um lugar de destaque, um lugar onde Ele quer ser conduzido, levado e guiado, como a folha que cai de uma árvore é soprada pelo vento. Deus quer te soprar. Por isso, irmãos, lembre-se, tudo na Escritura está relacionado a como está o teu coração, como você tem dado crédito, né, para que você possa progredir, crescer, amadurecer, passar pelo processo. Existe um processo que todo cristão passa. Tem gente que não sai da fase de menino, está sempre reclamando, está sempre murmurando, está sempre insatisfeito. Tem gente que já chega na fase de menino, que sabe que é filho do rei, que tudo é dele, que Deus é amor, mas ele não tem ainda autoridade sobre o reino, ele não tem autoridade sobre o governo de Deus. O coração dele ainda é uma gangorra emocional, porque ele ainda, ora está em justiça própria, ora não está, mas tem os filhos maduros de Deus. Aqueles que o reino de Deus já foram conquistados no seu coração, onde Deus tem, é um rei, governa o coração dessas pessoas, e essas pessoas andam com o governo de Deus, debaixo de autoridade, debaixo de palavra, onde as palavras dessas pessoas, elas movem o mundo espiritual. Irmãos, a bateria do meu celular está acabando. Deus abençoe, medite nessa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde. Compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Deus abençoe.